E aí, pessoal, tudo bem? Esse vídeo é o nosso primeiro daquela série de temas que eu vou abordar enfocando o século XIX. Então, nós vamos falar de fatores econômicos, políticos, sociais, as guerras, os conflitos do século XIX. E neste primeiro político, eu vou traçar em linhas gerais a caracterização política do século XIX, a caracterização política do Império. Você vai terminar o vídeo falando, nossa, mas ele não falou de tal coisa, de tal coisa. Eu vou falar em outros vídeos, alguns temas eu vou só dar pinceladas hoje e vou tratar melhor em outros momentos, tá bom? Vamos pro vídeo. Então, a primeira coisa necessária é fazer um esclarecimento temporal. Quando a gente fala assim, a política do Brasil no século XIX, você pensa 19, 1801 até 1900. Mas, na verdade, quando a gente fala política do século XIX, a gente está falando de política imperial. O Império começa em 1822 e vai até 1889. Aí você fala, então não é o século XIX inteiro. De fato, não é o século XIX inteiro. Por quê? No finalzinho do século XIX já começa a República. E no comecinho do século XIX, até 1822, nós ainda somos colônia. Então, quando a gente fala o século XIX brasileiro, a escravidão no século XIX, a política do século XIX, a gente está falando do período imperial. Nós podemos puxar essa análise um pouquinho para antes de 1822 e falar de 1808, porque a realidade aqui ela vai se transformar bastante com a chegada da família real, que nós já abordamos em outro vídeo. O contexto europeu de disputas entre França e Inglaterra acabou respingando em Portugal, e Portugal pressionado, não querendo cortar relações com a Inglaterra, que era um parceiro cirúrgico central, os portugueses resolvem transferir a sua corte, a sua família real para o Brasil em 1808. Aqui na realidade local, muitas transformações aconteceram. O Rio de Janeiro se tornou não só a capital do Brasil, mas sim a capital do Império Português. É como se Lisboa tivesse se transformado, melhor, o Rio de Janeiro tivesse se transformado em Lisboa. Tem uma autora que fala em interiorização da metrópole, ou seja, a metrópole veio para o interior em 1808. Mais do que uma colônia, o Brasil é a capital, é a sede do reino. E é claro que a elite adora, porque o Brasil muda de status, muda as relações com a Inglaterra, o Brasil ganha instituições novas, o Brasil ganha o seu primeiro banco, é o Banco do Brasil. O Brasil ele avança muito. O Brasil continua sendo uma colônia até 1822, mas é uma colônia com status diferente. É importante que fique claro que a independência acontece em 1822, mas é um processo que inicia antes, lá em 1808, com a chegada da família real. Quando acontece a pressão portuguesa para a volta de Dom João VI, então as elites portuguesas querem o seu rei de volta, Dom João VI atende essa pressão, volta para Portugal, mas deixa aqui no Brasil o seu filho Dom Pedro. Já havia aí a expectativa de um movimento separatista, os vizinhos latinos já tinham passado por processo de independência, várias repúblicas vizinhas estavam se formando aqui na América Latina, e o Brasil era um gigante ainda, e ainda com status de colônia. Então, prevendo o que poderia acontecer, as ideias iluministas já circulavam há muito tempo, Dom João deixa o seu filho aqui, o Pedro, e o Pedro I vai conduzir o processo de independência que vai se consumar em 1822. Que Brasil é esse que vira independente? Que Brasil é esse que se inaugura após 1822? O Brasil que se inaugura é um Brasil desigual, que continua sendo desigual, que continua com concentração de renda, que continua sendo escravista, mas mesmo continuando desigual, com concentração de renda e escravista, ele não atende a maioria da população, mas ele atende uma classe dominante, ele atende uma elite que tem interesse justamente nisso. O Brasil é um território imenso, com risco de desagregação, sem uma identidade nacional com isso todo o território. Então as elites se enxergaram na manutenção de Dom Pedro I no poder, na manutenção do filho do rei de Portugal no poder, um grande negócio, uma ideia bem satisfatória, de modo a manter os seus interesses econômicos, de modo a manter o território e de evitar grandes conflitos, vamos dizer assim. Havia uma massa escrava que podia se revoltar, que podia questionar essa concentração de poder, questionar essa desigualdade, essa coisa toda, e a independência, como aconteceu, guiado pelas elites, e com Dom Pedro assumindo o poder após a independência, ela vai garantir a manutenção desses interesses. Quando eu falo de elite, estou falando de uma elite dirigente, que está no Rio de Janeiro, que é a capital do Brasil desde o século XVIII, já falei da transferência da capital de Salvador para o Rio em outro vídeo. Então, é uma elite dirigente, mais uma outra elite, que é uma elite escravocrata, uma elite agrária. Então, essas duas elites, cada um com seus interesses, mas convergem nesse momento para a manutenção da situação, tal como era no tempo da colônia, de desigualdade, escravidão e esses outros aspectos que eu acabei de falar. E essa questão da identidade que eu falei ainda há pouco é uma questão importante até hoje. O Brasil é imenso, com muitas identidades ramificadas no território. Como estabelecer uma relação entre um gaúcho e um sergipano, entre um capixaba e um amazonense, mas a grande questão é que ainda que você tenha essas diferenças regionais claras, mas você tem uma moeda comum, você tem uma língua comum,
você tem leis comuns, você tem uma bandeira, você tem um sistema educacional comum e você tinha aspectos que ainda não estavam consolidados no século XIX. Então, ainda que você tenha dificuldade de estabelecer um único elemento, um modelo brasileiro que nunca vai existir, dado o tamanho do nosso território, dado as nossas diferenças regionais, nossa formação, mas ainda assim há aspectos que acabam unindo a população. Então, já que o Brasil é independente, o Brasil é um país livre agora, o Brasil precisa ter uma Constituição, um conjunto de regras. Eu já falei para vocês em outro momento que a Constituição preza por isso, um conjunto de leis, uma Constituição que tem que estar acima do governante. Os governantes têm que sujeitar às leis, porque os governantes vêm e vão, governantes passam e as leis continuam. Então, se convoca uma constituinte. O que é uma constituinte? É um grupo de pessoas responsáveis por discutir a elaboração de novas leis. Então, essa constituinte, é claro, são cabeças diferentes pensando ali, ideias diferentes, e havia também linhas diferentes de pensamento. Havia uma corrente que defendia uma constituição que amarrasse mais o poder do imperador. Ao mesmo tempo, havia correntes que defendia dar um poder maior para Dom Pedro I. Obviamente, Dom Pedro gostava mais da segunda ideia, uma constituição que lhe desse poderes maiores. Entretanto, como ele sentiu que estava prevalecendo a ideia de uma constituição que limitaria muito o seu poder, o que ele faz? Ele dissolve a constituinte. Ele vai para todo mundo, vai todo mundo para casa. Vai para casa. Eu não vou brigar com meu pai, vou me separar da metrópole para ficar com poder limitado. Eu sou o imperador do Brasil. Então Dom Pedro queria muitos poderes. Aliás, o Brasil, ele fica muito nessa coisa de querer parecer com os Estados Unidos, mas a principal inspiração do império nesse momento, as principais influências para a formação do nosso conjunto de leis, nossa organização após a independência, são as nações europeias. O Brasil era uma monarquia e não uma república, como almejava ser. E eu espero que essas coisas estejam claras. O imperador é filho de um rei, ele é um absolutista e ele quer manter esse poder. Ele comprou uma briga grande para isso. Podia ter voltado para Portugal, podia ter brigado aqui pela manutenção do sistema colonial, mas comprou uma briga e quer obter frutos disso. Da mesma forma, você pode pensar, por que a elite aceita esse tipo de coisa? Porque é importante para a elite dirigente um governante forte que consiga conter os conflitos, que consiga manter a ordem, consiga manter a escravidão, enquanto isso estiver atendido, manter esse sistema imperial. Não por acaso, lá na frente, em 1888, quando a escravidão é abolida, um aninho depois cai o império. Então, o que sustenta o império é a manutenção dessa estrutura desigual, dessa estrutura que favorece uma elite dirigente e uma elite escravocrata agrária. Então, diante da dissolução das constituintes, dessa ação de Dom Pedro de dissolver esse grupo de pessoas que elaboravam a nova Constituição, ele chamou um novo grupo, mais antenado a ele, fiscalizou os trabalhos, essas reuniões, essa elaboração de uma nova Constituição, e em 1824 nós tivemos a nossa primeira Constituição, a Constituição outorgada. Então, a primeira Constituição do Brasil, a Constituição outorgada, ela foi guiada por Dom Pedro e atendia os seus interesses de manutenção de um grande poder. Ela tem, essa Constituição, uma inspiração iluminista de divisão de poderes, uma ideia de Montesquieu. A ideia de você dividir os poderes em executivo, legislativo e judiciário. Só que ela tem um jeitinho brasileiro. Ela acrescenta um quarto poder, que é o poder moderador. O poder moderador, ele poderia interferir nos outros poderes, dissolvendo, por exemplo, a Câmara, o Senado, nomeando cargos vitalícios. O poder moderador, que seria esse quarto poder, é um poder do imperador de interferir em todos os outros poderes quando houvesse abusos, mas na verdade a existência do poder moderador em si já é abuso. E como é esse primeiro reinado? É um primeiro reinado de organização dessas leis, é um primeiro reinado de contestações. Eu vou falar no outro vídeo de revoltas e conflitos no Brasil, mas aconteceram dois movimentos importantes nesse período de primeiro reinado, que é o reinado do Dom Pedro I, que foi a Guerra da Cisplatina lá no sul. Uma região se revoltou querendo separação, e dessa Guerra da Cisplatina o Brasil perdeu uma parte do seu território e se formou o Uruguai. Então o Uruguai, o atual Uruguai, é uma parte do sul do Brasil que se revoltou da Guerra da Cisplatina. Então, isso abalou Dom Pedro, abalou a imagem de Dom Pedro, porque o Brasil perdeu uma guerra, gastou muito dinheiro, isso gera descontentamento, porque guerra mal sucedida, guerra, aliás, sempre gera crise econômica, né, porque tem muitos gastos. Aconteceu também a Confederação do Equador, o movimento separatista do Nordeste. Então, elites nordestinas se levantaram contra Dom Pedro I, visando formar um novo país, formar uma república independente, a famosa Confederação do Equador. Então, além dos conflitos, desses desentendimentos políticos, fruto da Constituição outorgada, fruto do desencontro de interesses, a crise econômica, isso tudo vai enfraquecendo Dom Pedro I. Dom Pedro I é muito mais famoso
pelas suas aventuras românticas e amorosas do que pela sua capacidade administrativa. E aí acontece em Portugal a questão sucessória. O rei de Portugal, o pai de Dom Pedro, morre. Acontece o Dom João VI, que é o pai de Dom Pedro, ele falece, o rei de Portugal. Dom João VI falecendo, o herdeiro natural seria Dom Pedro I, que abre mão disso em nome da sua filha. Então Dom Pedro continua no Brasil e sua filha assume o trono lá. A grande questão é que o irmão de Dom Pedro, ele quer esse poder, o Miguel, e ele acaba assumindo esse poder, tirando a filha de Dom Pedro do poder, e Dom Pedro resolve em 1831 abdicar e voltar para lá. E acontece uma guerra em Portugal, Dom Pedro só em 1834 consegue de fato assumir o poder, mas acaba falecendo logo depois. Então ele faleceu em 1834. Tem um fato também, você pode ver essa palavra igualmente, é a Noite das Garrafadas. A Noite das Garrafadas foi um conflito, um pequeno conflito, enfim, acontecido numa noite no Rio de Janeiro entre portugueses e brasileiros, em que os portugueses estavam defendendo, fazendo uma festa para Dom Pedro, e os brasileiros já descontentes com alguns rumos políticos, crise econômica, pressão das guerras e tal, acabam jogando garrafas nas vidraças, e aí essa foi a Noite das Garrafadas. Só para você saber. Em 1831, quando o Dom Pedro I volta para Portugal, o Dom Pedro II, seu filho, tinha apenas 4, 5 anos de idade, e ele era o herdeiro natural, mas como assumir o trono com 5 anos de idade? Então esse período que se inicia com a abdicação é chamado de período regencial. Nesse período, os deputados e senadores deveriam escolher governantes para o Brasil, enquanto Dom Pedro não atingisse a maioridade. Só que nesse período regencial aconteceram várias revoltas, os interesses regionais eram diversos, aí você vai ter movimento da Bahia, do Pará, em vários estados, Maranhão, no Rio Grande do Sul. E aí no período regencial, você tinha diferentes ideias. Você tinha os grupos, os restauradores que queriam a volta de Dom Pedro I para cá. Você tinha os liberais mais exaltados que queriam fim do Império, uma república democrática. E você tinha os liberais moderados que queriam o estabelecimento de um liberalismo no Brasil, mas sem grandes radicalismos. Até por medo de movimentos europeus que aconteceram, com um avanço muito grande de algumas questões sociais. Então havia uma moderação, mas de fato prevalecia essa visão liberal, ou mais moderada ou mais radical. E esses conflitos regionais são a Sabinada, Cabanagem, Balaiada, Farroupilha, Revolta dos Malês, são movimentos que acontecem nesse momento do período regencial. E a desordem era tão grande, o medo era tão grande de separatismos, e os exemplos vizinhos persistiam. Olha o mapa da América, você vê Peru, Chile, Bolívia, Argentina, Uruguai, todos pequenininhos e o Brasil imenso. Então havia o risco naquele momento de separatismo. A Farroupilha foi bem além nesse sentido, né? Então o Brasil poderia se dividir, se fatiar em vários países, que assustava grande parte da elite. Então viu-se que era mais interessante antecipar a maioridade. Então em 1840, o Dom Pedro II, com 14 anos de idade apenas, foi alçado à condição de imperador do Brasil, de segundo imperador do Brasil. Então nós entramos aí nessa terceira fase das 3 fases políticas do Império, que é o primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado. O segundo reinado, então, foi o governo de Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I. Foi um tempo de expansão do café, de expansão da ferrovia, foi um tempo de desenvolvimento econômico, mas, ao mesmo tempo, um momento de perpetuação de escravidão, de desigualdade, de outras questões importantes. Do ponto de vista do voto, tanto no primeiro quanto no segundo reinado e no período regencial, do ponto de vista do voto, o Brasil era considerado bastante liberal. Excluía grupos, tal como mulheres, escravos, mas outras nações também excluíam esses grupos. Agora, assim, entre os homens havia a exigência de renda, e essa renda era de 100 mil réis anuais, mas os homens livres que recebiam salário normalmente já recebiam mais de 100 mil réis anuais. Então não só ricos votavam. Então havia uma permissão para que pessoas livres votassem, analfabetos, por exemplo, também poderiam votar. E aí vai demorar muito para que mulheres pudessem votar, negros, mas eu queria fazer esse registro de que comparado a outras nações, o Brasil tinha um caráter até liberal em termos de voto, de permissão de voto. Pode falar voto? Mas que voto, professor? Você vai votar no imperador? Não, as pessoas não votavam no imperador, mas elegiam os deputados e senadores. Essas questões que envolvem o segundo reinado, voltando lá para Dom Pedro II, vão ser abordadas no outro vídeo de momento. Vou falar de economia, vou falar dos conflitos também, de como a Guerra do Paraguai abala o Segundo Império, mas quando chega em 1888 acontece a abolição, que não foi assinada pelo Dom Pedro II, mas sim pela princesa Isabel, que estava no poder naquele momento, e aí o jogo vira, porque você já tinha ideias republicanas, já tinha pessoas aqui defendendo o estabelecimento de uma república, uma participação política maior, o fim da escravidão, mas o que segurava o império era justamente a escravidão.
Quando a escravidão é abolida, fruto de pressão internacional, fruto de movimentos abolicionistas, fruto principalmente dos negros nas fazendas que pressionavam com fugas e outras formas de protesto, fruto da lei do ventre livre que impedia o nascimento, fruto do fim do tráfico que impedia a entrada de novos negros aqui, eu já falei tudo em outros vídeos. Então tudo isso foi minando a escravidão. Quando a escravidão acaba, em 1888, a elite, que era o que sustentava o poder imperial, a elite não vai querer mais ser fiadora desse sistema. Então, não por acaso, em 1888 abolida a escravidão, em 1889 acaba o Império Brasileiro e começa a República. Claro que esse vídeo aqui foi mais em linhas gerais, falando politicamente das características do Império, e nós voltamos a abordar café, ferrovia, escravidão, imigração, guerra da Cisplatina, guerra do Paraguai, os conflitos em outros vídeos, tá bom? Abraço e até o próximo. Até o próximo vídeo. Eu falei até o próximo vídeo, tá? Tchau, acabou o tempo, tchau.